sobre um assunto que o pessoal não conhece, que é a parte de curvação dos vidros. Como é que você faz para você calcular o tanto de calor que você precisa para curvar um vidro? Normalmente o que se faz é de forma empírica, o pessoal simplesmente liga as resistências, fica olhando e sai curvando. Mas existe uma forma de você calcular isso daí para você pelo menos ter um ponto de partida, para você não sair no escuro. Esse tipo de coisa foi desenvolvido por mim porque lá na Índia o que acontece? Não é igual no Brasil que você está sempre curvando a espessura de 21 milímetros, né, 23 milímetros, vai depender um pouco aí da composição. Porque você vai ter um vidro que vai proteger da matriz, você depois tem a lâmina de 6 milímetros ou de 4 milímetros que está pintada, depois você vai ter os pacotes, depois por último você vai ter o buffer. Quando você tem um vidro, por exemplo, que tem um filamento de pasta de prata, aí você precisa colocar uma outra de proteção, talvez de uns 4 milímetros. Então, mesmo que o vidro final, depois de sair da autoclave, tenha um vidro de 19 milímetros, você pode ser que para chegar naquele vidro de 19 milímetros, você precisa curvar 23, 25, 26 milímetros de vidro, né? Isso daí não varia muito, tá? Agora, quando você começa a falar de curvar nível 3, com 60 milímetros, ou curvar vidro de 75 milímetros, curvar vidro de 90 milímetros, curvar vidro de 100 milímetros, vidro de 114 milímetros, as coisas começam a complicar. E foi o que aconteceu lá na Índia. Começou a curvar vidro muito diferente. Então, quando chegava, por exemplo, a pessoa estava acostumada a curvar 40 milímetros, passou para um vidro de 60 milímetros, eles meio que apanharam. Passa para o de 100 milímetros, apanha mais. Passa para 114, apanha mais, porque não tem uma noção do que precisa fazer. Você perde um pouco essa noção porque não é proporcional. Se você for fazer proporcionalmente, você vai se complicar mais ainda, porque você imagina, de 20 milímetros, você fala assim, são 3 horas de curvação. Então 60 milímetros vai ser 6 horas de curvação? Então se você está fazendo com 20 e poucos milímetros, 25 milímetros, você está fazendo 3 horas de curvação. Se for curvar, então, 4 vezes mais, né, que vai ser 100 milímetros, então, aí você vai ter o quê? Você vai ter 12 horas de curvação em vez de 3? Né? Então não é bem assim que você tem que calcular. Você precisa ter uma referência para você calcular. E como que você vai fazer? Você vai precisar saber da potência do teu forno, porque essa potência ela vai irradiar o calor para o vidro. E o calor ele é irradiado na parte superior apenas. Então apenas na parte superior do vidro vai chegar esse calor. Tá? Se você estivesse falando de uma autoclave, onde a potência ela vai aquecer por inteiro a peça, você até poderia pensar de uma forma diferente. Você tem uma massa, uma espessura, e você quer saber quanto tempo demora o calor para chegar no meio, quando é uma autoclave. E o calor está tudo em volta. Quando é no vidro, é o contrário. Você não pode pensar dessa forma. Você tem uma massa, você tem uma espessura, o calor está só de um lado, por irradiação, e então ele vai penetrando. Então você tem que saber, você quer saber quando que aquele calor está chegando no último vidro. No último. É ali que você está vendo aonde que você vai chegar a temperatura. Então, por exemplo, 100 graus centígrados. Você começa a colocar 100 graus centígrados. No primeiro vidro ele vai aquecendo. Chega uma hora que o primeiro vidro ali vai estar 100 graus centígrados. Mas quantos graus vai estar o segundo? E o terceiro e o último vai estar frio. Outra coisa que você precisa saber, que é uma outra fórmula que eu vou passar para vocês, é qual é o tempo que vai demorar para você poder aumentar a temperatura. Porque se você coloca, por exemplo, de uma vez, aquelas lâminas elas vão pegando um calor, essa lâmina fica mais quente, esse lado ele vai fazer o quê? Ele vai subir. Ele vai ficar mais quente esse lado, mais frio esse lado, e a lâmina ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um abaulamento assim. A lâmina de baixo é a mesma coisa. Então, como todas as lâminas estão pegando mais calor de um lado do que do outro, elas vão entortando. Se você continuar dando calor, o que vai acontecer? Vai quebrar, vai estourar o vidro. Então você precisa dar uma homogeneizada nessa temperatura antes de você subir. Então eu vou passar para você também qual que é a fórmula que você vai usar para calcular esse tempo também que você precisa para você homogeneizar para subir a temperatura, tá bom?
primeiro conceito que a gente tem que ter é esse daqui, ó, a densidade do vidro. Tá? A gente vai chamar com essa letra aqui, que usa para densidade, que é o Rho. 2.500 quilos por metro cúbico. O pessoal também usa calcular o seguinte, 2,5 kg, tá? Uma área de 1 metro quadrado, 2,5 quilos por milímetro. Então, que acaba dando isso daqui também. A absorção de calor, a gente vai chamar de CP, 840 joules por quilo por grau Kelvin. Então, para cada 1 grau e 1 quilo, são 840 joules que são necessários para elevar 1 quilo de vidro em 1 grau Kelvin, ou 1 grau centígrado. Tá? Condutividade térmica, a gente vai chamar de K, que é 1 watt por metro por Kelvin. Então, essa condutividade térmica significa o seguinte, quando você coloca calor de um lado do vidro, ele tem que atravessar até chegar do outro lado do vidro. Então, você vai ter essa condutividade seguinte, vai passar 1 watt, tá? Para cada em 1 metro em 1 grau centígrado. Então, 1 metro de vidro, tá certo? 1 metro de espessura de vidro, para ele passar 1 grau centígrado, ou 1 grau Kelvin, ele precisa de 1 watt. Então, isso daqui é o que você vai considerar. Então, ele passa 1 watt por cada 1 metro por grau centígrado. E a difusividade térmica é esse alfa aqui que a gente vai calcular. Vai pegar esse K, vai dividir pela densidade multiplicada pela absorção de calor. E no caso do vidro, você vai chegar em 0,60476 metros quadrados por segundo. Então, a difusividade térmica significa isso daqui. Tá? É esse número aqui. A gente vai usar esses números aqui para fazer o cálculo. Então, se você quiser saber, por exemplo, quanto tempo que vai demorar para você passar, digamos, uma quantidade em espessura aqui, vamos chamar de L. Então, você passar 20 milímetros, você vai colocar esse L aqui, você vai colocar 20 milímetros. Só que você vai colocar em metro, por causa que é sistema internacional. Então, você vai colocar 0,02. Desculpa, porque é 20. Se fosse para fazer 2 milímetros, 0,002. Se for 200 milímetros, aí seria 0,2. Então, esse L aqui é em metro. Você vai colocar o quadrado dividido por aquele alfa que eu passei para você. Tá? Então, o resultado disso daqui vai sair em segundos. E essa fórmula aqui você vai usar para você saber o tempo que demora para você aquecer o vidro todo na temperatura que você quer. Onde você vai usar a área, tá certo, do vidro. Você vai usar a massa do vidro. Então, você vai pegar a área e vai multiplicar pela massa. Você vai utilizar aquele CP que a gente tinha falado, só que agora você vai usar por metro quadrado o CP, não por quilo. 21.000 joules por metro quadrado por grau centígrado, por grau Kelvin. Vai ser o CP. O ΔT, você vai colocar qual a temperatura que você começa, que pode ser 20 graus centígrados, que é a temperatura ambiente, até os 600 que você quer curvar, ou você pode colocar etapa por etapa. Eu quero saber quanto tempo vai demorar para chegar, homogeneizar em 200 graus, quanto tempo vai levar de 200 para 300, de 300 para 350, e você vai calculando. Dividido pelo rendimento do teu forno, que esse rendimento aqui, então, você vai ter que saber o seguinte, todo forno, ele não é toda a potência que você coloca nele que vai para o vidro. Você tem que aquecer o isolamento, você tem que aquecer o próprio forno, você tem que aquecer o ar, você tem que aquecer a ferramenta de curvação, você tem perda através da janela do vidro. Então, todas essas componentes vão te dar um rendimento de perda. E aí você vai saber mais ou menos o rendimento disso daí, vezes a potência do forno. Se fosse 100%, aí era 1. Então, aí é a potência do forno direto.
Como você vai perder alguma coisa, então nunca é 100%. Aqui sempre vai ser 0,9, 0,8. É uma porcentagem dessa potência que você vai usar para o vidro. Tá? Então, mesmo que você tenha um forno de 120 kW, 120 mil watts, é uma parte dela que você vai usar para o vidro. O resto vai ser perda. Tá? Então, isso aqui vai te dar então, o tempo necessário para você aquecer aquela área, tá certo? Naquela massa, que você precisa calcular pela densidade, tá? Para você saber quanto tempo demora para você fazer cada patamar do forno. Aqui eu tenho um exemplo, então, você pegar um vidro de 1,2 metros quadrados, com a espessura de 26 milímetros, para você subir da temperatura ambiente até mais ou menos uns 60 graus, 600 graus, então vamos falar um ΔT de 567 graus, tá? Então você vai ter um tempo, você vai jogando aqui na fórmula aqui e tal, eu escrevi aqui em cima porque não ia caber aqui embaixo, você teria um tempo de 7.739 segundos, que seria 128 minutos, ou seja, 2 horas e 8 minutos. Então, para você, o máximo de temperatura que você consegue, de tempo que você consegue ter, de rendimento, de eficiência de tempo para aquecer esse vidro aqui de 1,2 metros quadrados, seria o mais rápido que você consegue, é 2 horas e 8 minutos, devido ao quê? Devido à tua limitação das leis da física, tá certo? Então é por isso que você tem que avaliar isso daqui. Não conseguiria curvar esse vidro na velocidade, sei lá, em 1 hora, não conseguiria. Porém, se você jogar 2 horas e 8 minutos, você vai ver que se você for tentar ir direto, o vidro quebra. Então, para ele não quebrar, você vai ter que fazer etapa por etapa, que é onde que então vai entrar essa outra fórmula aqui. Nessa outra fórmula aqui, então, você vai saber naquela espessura, né, etapa por etapa, quanto que precisa, o tempo que precisa levar cada etapa até chegar naquele tempo total. Vamos aqui fazer um teste. Como que seria, então, a gente pegar aqui eu coloquei os dados, né, uma planilha de Excel aqui, eu coloquei os dados, densidade do vidro, absorção do calor, tanto em quilos como em metro quadrado, condutividade térmica e difusão aqui já calculada. E coloquei um exemplo aqui. Vamos supor que o vidro meu tenha 1,2, espessura 26, a massa então calculada aqui 78, absorção de calor 21 mil, né, no caso ali então tem que usar aqui metro quadrado. Temperatura inicial, temperatura final 150 graus centígrados, ΔT então deu 127. Rendimento desse forno aqui de 90%, potência do forno, sempre lembrar que tem que colocar em sistema internacional, que é watt. Então, se é 120 kW, você vai colocar que a potência do forno é 120 mil watts. Nesse caso, então, o tempo mínimo teórico para aquecimento, 2.311 segundos. Se a gente pegar na calculadora aqui, 2.311 dividido por 60 vai dar 38 minutos, aproximadamente 40 minutos. Então, para eu fazer essa etapa aqui, eu vou precisar de 40 minutos. Bom, vamos dizer assim, se fala assim, mas eu queria, na verdade, já subir um pouco mais rápido, vamos botar 200 graus aqui, aí você teria toda uma mudança aqui, onde tiraria um novo valor, que você teria que fazer, então daria 3.000 dividido por 60, nessa configuração, então 53 minutos, se você quiser colocar, digitar no forno ali 200 graus nessa primeira etapa, certo? Isso eu estou considerando um rendimento de forno de 90%, tá? Se eu tiver, por exemplo, curvando um vidro aí nível 3, vamos supor aí, eu estou curvando aí 45 de espessura, aí você já teria uma outra situação. Para você aquecer essa massa aí, você teria 5.575 dividido por 60, você precisaria então de dar 93 minutos, ou seja, 1 hora e meia de cada patamar. Então, para você não quebrar o vidro, você conseguiria fazer dessa forma, tá?
Você pode então colocar aqui, logicamente, uma tabela, tudo. Você pode ir fazendo isso daí para cada tipo. Você pode pegar, por exemplo, falar, fazer uma porta, por exemplo, 45 metros quadrados, 0,45 metros quadrados. Aí você precisaria de bem menos tempo para aquecer uma porta, para você curvar ela. E aí você vai brincando com as fórmulas aqui. Pessoal, que você fazendo isso daí é para você otimizar a tua curvação e para você não estressar o vidro e você não ter o problema, muitas vezes, para você fazer um desenvolvimento. Vai fazer isso todas as vezes? Vai deixar na mão do operador? Vai fazer um monte de receita, uma para cada forno? Não. Mas você pode fazer isso aí como estudo de caso. Você pode fazer isso aí para, de repente, para você mostrar, às vezes, para um diretor, para o dono da empresa, que às vezes não tem o conhecimento técnico, que às vezes ele só quer. Mas você precisa de argumento para dizer para ele que não dá certo. Isso aí é um argumento técnico para você mostrar para ele, onde você consegue fornecer, a partir de dados efetivamente técnicos, mostrar para ele, ó, estamos no limite, o limite é esse. Porque o cara sempre vai falar assim, ah, mas da empresa tal faz, ah, não sei aonde faz. Então você tem que pegar e conseguir mostrar tecnicamente, olha, fisicamente não é possível. Se a pessoa está fazendo isso daqui, ele está tendo algum problema. Se curva muito rápido, pode estar gerando gaveta, pode estar gerando problema de distorção, pode estar gerando quebra no forno. Isso não é o adequado. Você vai mostrar de uma maneira profissional a forma adequada de fazer as coisas, né? E é para isso que eles contratam engenheiros, supervisores, senão deixava só os forneiros lá e pronto. Né? Agora, se quiser ser um forneiro diferenciado, você também pode vir com esse tipo de solução, onde você vai ganhar aí, de repente, até uma credibilidade aí com o teu supervisor aí, com o teu encarregado, tá bom? Eu espero então que essa informação aqui tenha valido a pena para vocês assistirem o vídeo. Eu fiz aí no. O formato dele é mais para um YouTube, no caso, do que para você fazer no Instagram. Eu tentei fazer a live no Instagram, não consegui, porque tem um limite agora do próprio Meta. Você tem que ter a partir de 1.000 pessoas para você poder fazer a live, mas não tem problema, porque eu acho que aqui no Instagram também, no YouTube, perdão, a gente consegue colocar esses elementos de colocar tela para você poder ver, a gente consegue fazer outros recursos que não conseguiria fazer aí numa live. Então, de certa forma, aí eu acredito que vai ser útil para vocês aí. Vou colocar também no Instagram e vou botar um link para vocês aqui do vídeo do YouTube para vocês poderem estar vindo aqui para assistir no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Um ótimo dia para vocês. Tchau.